Há manhãs em que você acorda e sente como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Você está tão cansado que só quer deitar e não encarar mais um dia. Os sonhos que você antes acalentava parecem desaparecer. As orações que você antes oferecia a Deus agora são apenas suspiros silenciosos. Você tentou, mas todas as portas parecem fechadas. Você acreditou, mas nenhum milagre aconteceu. E agora, seu coração só quer desistir. Mas, meu amigo, se hoje você estiver prestes a desistir, que estas palavras o lembrem de que, mesmo em seus momentos de maior fraqueza, Deus está te segurando firme. Ele nunca te abandona, mesmo quando você não tem mais forças para buscá-lo. Fique comigo por mais alguns minutos. Deixe as palavras de Deus penetrarem em sua alma cansada, porque hoje Ele quer te mostrar um motivo para continuar. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Este não é apenas um versículo bíblico, mas um lembrete gentil e poderoso para corações cansados. Quando você está hesitante entre continuar e desistir, este versículo ressoa como uma lufada de ar fresco, elevando sua alma. Deus conhece os dias em que você precisa forçar um sorriso enquanto seu coração está partido. Ele vê cada lágrima que cai silenciosamente, cada vez que você tenta fazer a coisa certa, sem que ninguém a agradeça ou reconheça. E Ele promete: se você não desistir, chegará o dia em que verá o fruto de toda a sua perseverança. Talvez você esteja em um período de seca, um longo período em que suas orações parecem não ser respondidas. Mas Gálatas 6:9 diz: no devido tempo, isto é, Deus está trabalhando pelas suas costas, e quando chegar o tempo determinado por Ele, a colheita será abundante. Não pense que o bem que você faz é sem sentido. Não acredite na mentira de que ninguém se importa. Cada ato de amor, cada ato de bondade, cada vez que você escolhe permanecer firme na fé em vez de desistir, está sendo semeado no campo de Deus. E Deus, que é fiel, fará com que esse campo dê fruto, no tempo certo, da maneira certa e melhor do que você pode imaginar. Talvez você esteja ouvindo estas palavras em uma manhã tranquila, ou talvez nem tão tranquila assim. Talvez você tenha passado uma longa noite se revirando na cama, pensando em todas as coisas que tentou e não conseguiu fazer. Talvez você tenha chorado e se perguntado: o que estou tentando fazer? Estes são os momentos em que seu coração se sente tão exausto que qualquer palavra de encorajamento parece distante. Você acreditava que se fizesse a coisa certa, se orasse muito, se amasse e se doasse, as coisas mudariam. Mas em vez de um milagre, você recebeu portas batendo, respostas não e longos silêncios de Deus. Talvez você esteja lutando com um casamento que está se desintegrando apesar dos seus esforços para consertá-lo, um emprego que não lhe traz mais alegria, mas você ainda precisa ficar por perto para cuidar da sua família. Um sonho que foi acalentado por anos agora está desaparecendo. Ou uma oração que foi feita por meses, anos, sem nenhum sinal de resposta. Você olha para trás e vê que deu o seu melhor. Você lutou, você acreditou, você esperou. Mas agora, você se sente como um guerreiro exausto, parado no meio do campo de batalha, com a bandeira branca na mão. E talvez a coisa mais dolorosa não sejam os fracassos externos, mas a sensação interna de que Deus parece estar em silêncio. Você se pergunta: será que Ele me ouve? Será que Ele se importa? Será que Ele se esqueceu de mim? Se você está nessa situação, saiba que não está sozinho.
A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que se sentiram da mesma forma. Elias queria que Deus tirasse sua vida porque estava exausto. 1 Reis 19:4. Davi chorou até secar as lágrimas, perguntando a Deus: Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Salmo 13:1. Paulo disse que se sentia tão cheio de esperança que perco a esperança de viver. 2 Coríntios 1:8. Viu? Sentir vontade de desistir não é sinal de que sua fé é fraca. É um sinal de que você é humano e de que está realmente vivendo em um mundo desafiador. No momento em que você estiver prestes a desistir, Deus quer que você ouça isto. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Este versículo não é um conselho superficial como continue e tudo ficará bem. É uma promessa daquele que nunca falha. 1. Não se cansem de fazer o bem. Deus sabe que você está cansado. Ele não nega isso. Ele simplesmente nos lembra que estar cansado não significa parar. Às vezes, o bem que você está fazendo não mostra resultados imediatos, mas isso não significa que seja em vão. Quando você é persistente em amar, perdoar, orar, ser fiel, você está semeando sementes, e as sementes levam tempo para crescer, mesmo que você não veja as raízes se aprofundando no solo. 2. No tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso. Queremos ver resultados imediatamente, mas Deus está preparando tudo, não apenas nossas circunstâncias, mas nossos corações, para estarmos prontos para receber o melhor. Assim como a colheita não pode vir no inverno, a resposta de Deus virá no tempo determinado por Ele e nunca se atrasará. 3. Se não desanimardes. Aqui está a chave. Não desista. O desânimo não é apenas uma parada física, é também uma parada espiritual. Quando você para de crer, para de esperar, para de orar. Deus quer que você mantenha essa pequena chama acesa, mesmo que seja apenas uma brasa fraca. Lembre-se de que até mesmo Jesus, antes de ir para a cruz, orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Ele sabia o que era desistir, mas escolheu confiar no Pai. E por causa disso, a salvação chegou a toda a humanidade. Se você está prestes a desistir, aqui estão 3 coisas que você pode fazer hoje. Fale com Deus. Não tente ser forte diante dele. Ele não precisa de uma versão bonita de você. Diga a ele: Deus, estou cansado. Não tenho forças, mas ainda quero confiar em ti. Assim que você for honesto, ele se aproximará de você mais do que nunca. Relembre as vezes em que Deus o ajudou no passado. Lembre-se das vezes em que você pensou que não conseguiria, mas ainda consegue. Isso não é coincidência. É a prova de que Deus está agindo. Faça uma pequena coisa hoje. Você não precisa consertar sua vida inteira de uma vez. Apenas um pequeno passo, uma breve oração, um ato de bondade, uma decisão de não desistir hoje. Faça isso novamente amanhã. E assim, você sairá da escuridão. Confie que seu coração baterá de esperança novamente. Um dia, você olhará para trás e perceberá que os momentos em que quis desistir, mas não desistiu, foram a base para o que Deus tinha reservado para você. Só porque você não viu resultados, não significa que Deus não esteja trabalhando. Seja paciente, porque a colheita virá e ela o surpreenderá. Querido Pai, venho a Ti hoje com o coração pesado, cansado e mal conseguindo continuar. Há dias, Pai, em que me sinto como se estivesse à beira de um penhasco.
Uma leve brisa e eu cairei. As pressões, perdas, decepções e palavras dolorosas se acumularam como montanhas. Sei que tu vês tudo. Tu conheces as noites sem dormir, meus olhos lacrimejando, minhas orações tentando se prender na garganta. Pai, não quero desistir, mas minhas mãos estão fracas, meu espírito está vacilante. Sinto como se estivesse apenas existindo, não vivendo de verdade. Por favor, Pai, me ampare. Deixe-me descansar em teus braços e que tua respiração acalme minha alma. Senhor, lembra-me de que o que estou vendo é apenas um capítulo, não a história toda. Ajuda-me a acreditar que tu ainda estás escrevendo e que os próximos capítulos serão repletos de luz, mesmo quando eu vir apenas escuridão. Dá-me forças para me levantar, mesmo que seja apenas um pequeno passo. Pai, dá-me uma nova esperança, não baseada nas circunstâncias, mas em Ti, aquele que nunca muda, que nunca me abandona. Ajuda-me a lembrar que, mesmo quando estou fraco, o Teu poder é perfeito. Tu prometeste, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Que esta promessa seja o meu alento diário. Também oro por aqueles que estão ouvindo esta oração e que estão na mesma situação que eu. Que o Senhor se aproxime tanto deles que possam sentir-te não apenas lá longe, no céu, mas bem ao lado deles, abraçando-os, enxugando suas lágrimas e sussurrando: Tu não estás sozinho. Pai, coloco este coração cansado em tuas mãos. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que tu o seguras. Dá-me coragem suficiente para não desistir, confiança suficiente para continuar e paz suficiente para descansar em teu amor incondicional. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Respire fundo e depois expire lentamente. Você acabou de passar alguns minutos com Deus e talvez as circunstâncias não tenham mudado. A tempestade ainda está lá, mas uma coisa definitivamente mudou: seu coração. Você disse a Deus que estava fraco, cansado, que queria desistir, e então Ele colocou uma nova força em suas mãos. Não uma força que vem dos seus próprios esforços, mas uma força que vem do seu amor e graça. Então, hoje, ao sair da cama e entrar em um novo dia, lembre-se, você não está sozinho. Mesmo quando ninguém o entende, ninguém o vê, Deus está ali, segurando sua mão. E se, em algum momento, a sensação de desistência voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se, um coração partido pode ser fortalecido ao se colocar nas mãos de Deus. Levante-se, ande e confie que Ele ainda está escrevendo a história da sua vida. Uma história mais linda do que você jamais ousou imaginar.